Um exame neurológico tem como objetivo confirmar se realmente existe uma neuropatia presente, localizar o sítio da lesão e determinar um prognóstico. Ao realizarmos o exame, devemos ser lógicos, desenvolver uma sequência consistente que comece do geral para o específico e segui-la em todos os pacientes. De modo geral, primeiramente devemos tentar descobrir se a lesão acomete o sistema nervoso central ou periférico e suas subdivisões. Para isso, existem diversos sinais e sintomas que podem ser verificados, incluindo testes que podem ser executados buscando dimensionar a lesão. Um paciente normal mantém a sua cabeça em um plano paralelo ao chão. Se mantiver uma orelha mais próxima do solo que a outra, é descrito como uma inclinação de cabeça. Deve-se observar também se existem tremores, a conformação dos membros, oscilações corpóreas e equilíbrio. O estado mental é regulado pelo tronco encefálico e pelo cérebro, e consiste do nível e do teor da consciência. Um paciente normal fica alerta, um paciente anormal fica deprimido e não se relaciona com seu meio. Ele pode bater a cabeça, cair das mesas e mostrar de outras maneiras um desprezo completo com a sua própria segurança e bem-estar. Na avaliação da locomoção, observa-se se há incoordenação motora, andar em círculos, apoio da cabeça na parede, dor na coluna, relutância em subir ou descer escadas, sempre em diferentes tipos de solo. Também é importante observar se há equidade no desgaste dos coxins. O segundo passo do exame neurológico é a palpação de pele, das articulações, cabeça e coluna vertebral. Nesse momento, é importante observar se o paciente demonstra alguma sensibilidade ou desconforto durante a realização de cada movimento. As reações posturais são respostas complexas que envolvem a participação de quase todos os componentes do sistema nervoso. Proprioceptores localizados nas articulações, tendões, músculos e ouvido interno captam uma informação externa que é transmitida para o córtex prosencefálico, onde é processado e retransmitido para a musculatura que habilita o paciente a assumir e manter uma postura correta. Para avaliação de propriocepção, deve-se posicionar o animal em postura quadrupedal, em superfície não deslizante, e suportar com uma das mãos parte do seu peso pelo tórax, para avaliação dos membros torácicos, ou abdômen, para avaliação dos membros pélvicos. Com outra mão, posiciona-se uma das patas, de modo que a superfície dorsal fique em contato com o chão. Espera-se que o animal retorne a pata ao posicionamento anatômico imediatamente. Na prova do carrinho de mão, suspendem-se os membros torácicos ou pélvicos, enquanto se caminha com o paciente para frente e depois para trás, com seus outros dois membros. Um paciente normal não apresenta problema em se manter e andar normalmente durante este teste, mantendo a cabeça ereta. O teste de saltitamento é realizado segurando o paciente, de modo que grande parte do peso corporal seja sustentado por um único membro, enquanto o animal é deslocado lateralmente. Deve resultar na colocação da perna livre de tal forma que essa possa atuar como rígido pilar. Comparam-se os membros, já que mesmo a resposta deve ser visualizada em ambos os lados. Na prova de M-parada e M-caminhada, segura-se os membros de um lado do corpo e move-se o paciente lateralmente. A resposta normal é um pulo lateral e alinhamento dos membros de apoio. Também é feito o mesmo processo com pacientes em movimento. Para a prova de reação e situação, é feita a colocação tátil de um membro do paciente contra a borda de uma mesa. A resposta esperada é a correção automática da postura, posicionando o membro sobre a estrutura. Os reflexos espinhais testam diretamente os arcos reflexos da medula espinhal. Eles também testam indiretamente os centros cerebrais superiores, que regulam os reflexos espinhais. Se ocorrer uma lesão em um dos grandes segmentos dentro do arco reflexo, ele provocará a perda do mesmo.
Tal perda de reflexo permite a localização precisa da lesão do sistema nervoso. No teste do reflexo patelar, é feita a percussão no ligamento patelar, para avaliação do nervo femoral. Espera-se neste teste que ocorra a extensão do joelho. No teste do reflexo tibial cranial, é feita a percussão no músculo tibial cranial, para avaliação do ramo fibular do nervo ciático, que se origina nos segmentos L2 e S2, na medula espinhal. A resposta normal é uma flexão do tarso. O teste de reflexo flexor do membro pélvico é feito através da compressão digital, para testar o nervo ciático e seus ramos, e as raízes nervosas de L6 a S2. A resposta normal é a retirada do membro a partir da fonte do estímulo. No teste de reflexo radial do carpo, é feita a percussão no músculo extensor carpo radial, para avaliação do nervo radial e dos segmentos C7 a T2 da medula espinhal. O esperado é a extensão do carpo. No teste de reflexo tricipital, é feita a percussão no tendão de inserção do músculo tríceps, para testar o nervo radial, que surge nos segmentos C7 a T2 da medula espinhal. A resposta normal corresponde a uma extensão ligeira do cotovelo. Este teste pode ser difícil de realizar. O teste de reflexo flexor do membro torácico é realizado a partir de uma compressão digital. Este reflexo utiliza todos os nervos periféricos do membro torácico e testa os segmentos C6 a T2 da medula espinhal. A resposta normal é retirada do membro a partir da fonte do estímulo. O teste de reflexo perineal pode ser realizado através de uma alfinetada ou compressão com pinça na região perineal, que testa os nervos perineais e pudendo, os segmentos de S1 a S3 da medula espinhal e cauda equina. A resposta esperada é a constrição do esfíncter anal e flexão da cauda. O exame dos nervos cranianos envolve o teste da função de cada nervo. A presença de um déficit de nervo craniano confirma a presença de uma lesão acima do forame magno. A avaliação do nervo olfatório é feita oferecendo algum alimento palatável ao paciente. Dessa forma, espera-se que ele demonstre sensibilidade olfatória, mexendo o focinho. O nervo óptico é avaliado observando se há uma fixação visual em objetos. É esperado que o paciente perceba a movimentação do objeto sem que haja interferência da função auditiva. Para isso, é utilizado o algodão. O teste de reação à ameaça é realizado fazendo-se um gesto de ameaça em direção ao paciente. Deve-se realizar nos dois olhos separadamente. Ele testa os neurônios sensoriais do nervo óptico e os neurônios motores do nervo facial. A resposta normal é a retirada, por exemplo, uma piscada ocular ou a virada de cabeça. O teste de reflexo palpebral é feito através do toque nas margens das pálpebras. Espera-se que o paciente produza uma piscada ocular da pálpebra tocada. Esse reflexo testa o nervo trigêmeo e sua conexão no tronco encefálico com o nervo facial. Geralmente ocorre perda completa da piscada ocular quando há algum problema. O teste do reflexo corneano é feito com um toque leve na córnea, o que deve produzir uma retração ocular. Esse reflexo testa o nervo trigêmeo e sua conexão no tronco encefálico com o nervo facial. O estímulo da mucosa nasal efetiva-se com um toque nas narinas. Espera-se com a resposta uma movimentação consciente do focinho. Participam da porção aferente os ramos oftálmico, maxilar e mandibular do nervo trigêmeo, e da porção eferente, o nervo facial. O teste de reflexo pupilar é realizado através da iluminação do olho com uma fonte luminosa. Esse procedimento testa a porção reflexa do nervo óptico e a função visceral dos nervos oculomotores. A resposta normal é uma constrição rápida de ambas as pupilas.
A constrição pupilar no olho iluminado é chamada de resposta pupilar direta, e a constrição pupilar na pupila oposta é chamada de resposta consensual. A falha de um ou ambas das pupilas em contrair constitui-se uma anormalidade. Para a avaliação do nistagmo fisiológico, deve-se movimentar a cabeça do paciente para ambos os lados na direção horizontal. A resposta esperada é o movimento rítmico e involuntário dos olhos, que geralmente apresenta uma fase lenta na direção oposta à rotação de cabeça e fase rápida na mesma direção. Este teste avalia os nervos oculomotor, abducente, vestíbulo coclear. Se houver nistagmo sem a movimentação da cabeça, indica na maioria das vezes uma lesão do sistema vestibular. A função sensitiva do nervo trigêmeo é responsável principalmente pela dor, tato, temperatura dos olhos, nariz, boca, dentes e língua. Para a avaliação do nervo facial, deve-se primeiramente observar a simetria facial, a sensibilidade, realizando estímulos de toque na face em diferentes regiões com cotonete ou pinça hemostática, em que se espera, como resposta, a contração da musculatura facial e fechamento das pálpebras. A parte motora do nervo trigêmeo é formada por fibras que pertencem ao ramo mandibular, assim inervando os músculos mastigadores, temporal, masseter, pterigoide lateral e pterigoide medial. A avaliação é feita fornecendo alimento ao paciente, onde se espera uma alimentação adequada. Para a avaliação do reflexo de deglutição, aplica-se uma pressão externa nos ossos ióides e na cartilagem tireoide, para gerar a deglutição. Este teste avalia os nervos cranianos glossofaríngeo e vago. Lesões nesses pares de nervos cranianos podem resultar em disfagia, paralisia de laringe, disfonia e regurgitação. A observação do tônus de língua avalia a integridade do nervo hipoglosso, que fornece inervação motora para os músculos da língua. As avaliações sensitivas servem para verificar a capacidade do tato em algumas regiões da pele e também a capacidade de perceber estímulos dolorosos. A avaliação sensitiva da cabeça e tronco tem o objetivo detectar áreas dolorosas ou com restrição de movimento nessa região. O paciente deve realizar os movimentos sem esboçar comportamentos de dor, como vocalização, virada de cabeça e tentativa de morder. Para avaliação de dor superficial, deve-se pensar as membranas interdigitais dos membros pélvicos e torácicos. A resposta esperada consiste, além da retirada do membro, de uma mudança comportamental, como virar a cabeça, vocalizar ou tentar morder. Se a dor superficial estiver diminuída, realiza-se a avaliação da dor profunda. Da mesma forma, como a pinça hemostática, aplica-se uma pressão, dessa vez um pouco maior, nas falanges distais. O teste reflexo cutâneo do tronco objetiva detectar áreas dolorosas ou com restrição de movimentos na região de coluna vertebral ou plexos. A palpação da coluna lombar e torácica consiste de aplicações crescentes da pressão, discreta, moderada ou intensa, lateralmente aos processos espinhosos. Deve-se realizá-la como última etapa do exame neurológico para diminuir o estresse durante a avaliação, sempre com uma das mãos sustentando o peso do animal.